Olá, boa tarde. Nós somos do canal Últimos Remanescentes e hoje apresentaremos o tema As Duas Bestas de Apocalipse 13. Mas, amigos, não esqueçam de dar seu like, fazer seu comentário, inscrever-se e compartilhar. E neste momento, então, com a palavra, o irmão João Carlos. Saudamos os nossos queridos, desejando a paz de Deus a todos vocês. Dispenso dizer que é sempre motivo de alegria nós termos essa audiência, alguns minutos de reflexão da palavra do Senhor. Conforme então anunciado o tema de hoje, as duas bestas de Apocalipse 13, capítulo 13. Ali fala em duas bestas. O apóstolo João, que teve essa visão, autor do livro de Apocalipse, exilado lá na ilha de Patmos, na Grécia, ele era condenado, né? Como todos os apóstolos e cristãos. Então, ele teve essa visão. Escreveu todo o livro de Apocalipse, lá, inspirado. E ele viu a primeira besta do capítulo 13 de Apocalipse. Besta é símbolo de poder, geralmente ligado a alguma nação, a algum reino. E também é usado na Bíblia, em lugar da besta também a Bíblia às vezes usa a palavra mulher, que simboliza igreja, tanto igreja apostatada como igreja não apostatada, ou seja, igreja verdadeira. Então tem a mulher prostituta e a mulher símbolo de pureza, as duas simbolizando a igreja desviada e a igreja não desviada, verdadeira. Muito bem. Então, irmãos, o capítulo 13 de Apocalipse começa João dizendo assim: E eu estava em pé na areia do mar e vi subir desse mesmo mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças. Bom, resumindo, primeiro nós vamos interpretar o principal dessa besta, que é as 7 cabeças. Nós vamos saber que besta é essa, que país é esse, que poder é esse. Então, para termos uma interpretação correta, nós temos que examinar o capítulo 17 de Apocalipse, porque a Bíblia é toda ligada, é um pouco aqui, um pouco ali. Às vezes ela está ligada até com outro livro, além daquele que está sendo assim estudado na hora. Então tem que ter esse cuidado de hermenêutica, ou seja, de interpretação. Daí no capítulo 17, no versinho 9, ali define as 7 cabeças. E diz, entre outras palavras, que são 7 montes sobre o qual a mulher está assentada. E um outro detalhe curioso, como essa besta sobe do mar, também aí no capítulo 17, no verso 15, define águas, mar, águas. Diz que são multidão de povos, línguas, nações. Então nós já temos esse ponto de partida, essa referência interpretativa, para nós descobrirmos que besta é essa que sobe do mar, ou seja, de muitas águas. Então, voltando um pouquinho, como já lemos, como já citamos, no capítulo 9 no capítulo 17, verso 9, que está ligado com o capítulo 13, ali diz que esses 7 montes, ou melhor, essas 7 cabeças são os 7 montes em que a mulher está sentada. Então aqui já passa a usar a palavra mulher ao invés de besta lá do Apocalipse 13. Mas é a mesma coisa, se relaciona à mesma coisa. Porque está falando das 7 cabeças. Então, amados,
E também, no capítulo 17, tem a explicação no finalzinho do capítulo, dando mais luz sobre a identificação dessa mulher. Mas vamos ver primeiro o verso 15 de capítulo 17. Ali diz que as 7 cabeças são 7 montes no qual a mulher está assentada. Então, mulher, como vimos, é um reino, pode ser um reino, pode ser um país, aplicado para essas mesmas coisas, como também a mulher pode ser igreja. No caso aqui, está se relacionando com os montes que a mulher está sentada. E no finalzinho do capítulo 17, no versículo 26, define essa mulher, diz que essa mulher é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Conclusão interpretativa. É o Vaticano. É o catolicismo, a igreja lá do Vaticano. O Vaticano é uma nação, como você sabe, é um país dentro de outro, assim como Brasília está dentro de Goiás e não tem nada a ver com o estado de Goiás, é um distrito federal, mas está dentro do estado de Goiás. Então, o Vaticano é um país independente da Itália e está dentro da Itália. A sede está também em Roma, que é a capital da Itália. Lá também é a capital desse país, do Vaticano, seria por extensão. Embora basicamente a capital da Itália. Então, amados, esses 7 montes que a mulher está sentada, se você pesquisar na própria geografia geral, são, assim, geografia mais aprofundada, ali vai aparecer que são as 7 colinas de Roma, as famosas 7 colinas de Roma. Roma está sobre 7 colinas, elas têm nome. Viminal, Quirinal, Esquilino, Capitolino e assim vai. São 7 montes, todos com nome. Então, a Roma está localizada assim topograficamente em cima desses 7 montes. Os famosos 7 montes de Roma. 7 colinas de Roma. Talvez até você já tenha conhecimento disso. A maioria das pessoas não tem esse conhecimento, mas é verdadeiro isso. Então, por isso que Apocalipse 17 já está dando uma pista aqui bem clara. Que essa besta que subiu do mar, ou seja, de muitas águas, e essas muitas águas é uma grande cidade, né? É uma mulher que reina sobre, ou melhor, é uma cidade que reina sobre povos, nações, multidões, e também interfere sobre os reis da terra. Então, tudo isso nos leva a crer que se trata do país Vaticano. Muito bem. Aí, prosseguindo na leitura, nós falamos que são 2 bestas. Essa é a primeira, sobe do mar. A segunda besta, ela sobe da terra. Ali mesmo no capítulo 13, um pouco adiante, no verso 11 e seguintes, ali o João vê diferente. Ele diz assim: e vi subir da terra, agora é da terra, não é do mar, outra besta, outra porque já tinha a primeira, que tinha 2 chifres como cordeiro, mas falava como dragão. Olha, já é outro reino, já é outro poder. Vamos procurar identificar também. Chifres em profecia também simboliza poder, assim como a besta. Ou nação, poder, nação, reino. Então, amados, esses 2 chifres, por que 2 chifres? São 2 poderes. É um reino com 2 poderes básicos. E por que agora aqui ele vê subir da terra?
porque é um país, um reino que subiu basicamente da terra. Você também poderia questionar, mas todos os países têm o território, né, a localização, os estados têm. Na teoria geral de estado, você vai ver que uma nação tem que ter território, povo. Então, mas, respondendo a seu eventual questionamento, aqui, embora essa é uma qualificadora, embora todas as nações tenham que ter o território, mas é uma qualificadora diferenciada, porque os Estados Unidos é um país que surgiu basicamente da terra, um país jovem. A história dele, você sabe, os fugitivos lá da Inglaterra, da intolerância religiosa promovida pelo catolicismo, acabaram na Nova Inglaterra, que hoje é os Estados Unidos. E ganhou esse título de Nova Inglaterra, porque eles eram ingleses. Mas a grande diferencial é o seguinte, em relação aos outros países que têm o seu território, todos basicamente têm que ter o território, basicamente nascem da terra, é que aqui é dado ênfase porque nenhum país atingiu o desenvolvimento procedente da terra como os Estados Unidos, ou seja, ele é o maior celeiro de cereais do mundo. Começa por aí. Ele é um país que praticamente tem os seus centuriões lá, né? Centuriões de trigo, de milho, de soja, e por aí vai. E ninguém tem o depósito os celeiros, previsão para ficar aí 5, 10 anos sem depender de qualquer importação. Se bem que eles importam, mas eles não necessitam. Assim, para subsistência, não. Necessito para fins de balança comercial e tal. Então, amados, aqui já começa o diferencial. E outra, esses dois chifres, chifre também é símbolo de poder, porque é a defesa de um animal, né? E mais, não sei se você lembra, qual é mesmo o simbolismo da nação americana? O simbolismo básico. É o animal, aquele que tinha lá no Velho Oeste americano, o bisão, um tipo de búfalo, né? Forte, 2 chifres. Até aparece em muitas gravuras, a gente costuma ver esse animal como símbolo dos Estados Unidos, da América do Norte. Então, esse país, ele vai fazer uma união com o país Vaticano. Da pessoa que dupla poderosa, os dois. O Vaticano com o poder sobre as massas, o poder religioso, e os Estados Unidos com o poder militar, o poder bélico, o poder econômico. Dá uma dupla boa, não dá? Já existe essa aproximação, já reataram a diplomacia, que os Estados Unidos não tinham isso aí. Mas que não me falha a memória, foi no governo Reagan. Era um dos poucos países que não tinha relação diplomática com o Vaticano, pois foi reatado, não faz muitos anos. Então, está havendo uma aproximação para a União. E aí, amados, por incrível que pareça, os Estados Unidos, que é um país essencialmente democrático, o qual um dos princípios da democracia não pode o país legislar matéria religiosa, pois eles vão legislar. Vão impor a obrigatoriedade da guarda do domingo, inclusive para que as pessoas possam comprar ou vender. Começa lá. Como ele tem influência no mundo todo e com o apoio do Vaticano, ele vai impor lá e depois todos os países fazem o mesmo, claro. Aí acaba sobrando para nós aqui no Brasil. Esse sinal está um pouquinho à frente ali do verso 11, está no verso 16, diz que esse país ele vai fazer com que todos, ou seja, ali fala besta da terra, né? Mas é o americano, já identificamos. Ele vai fazer com que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, seja posto certo sinal na mão direita ou na testa. E aí prossegue dizendo um verso à frente, para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver isso. E esse sinal e mais outros sinais que nós não falaremos agora.
Então, amados, que sinal é esse? É o domingo. Como é que nós sabemos? Fala isso na Bíblia que é o domingo? Diretamente não, mas por tabelinha fala. Por quê? Porque a Bíblia diz que o sinal de Deus é o sábado do 7º dia, que é guardado até hoje lá em Israel e por algumas poucas religiões. Sábado semanal do 7º dia. Fala lá no livro de Ezequiel, no Velho Testamento, capítulo 20, verso 12. Repete no versinho 20 ali do capítulo 20 também. Fala em Êxodo 31, 13. Diz que o sábado é o sinal dele. Se o sábado é o sinal de Deus, e a Bíblia diz que é, obviamente o sinal da besta é qualquer outro sinal, é qualquer outro dia da semana, menos o sábado. Então tem tudo para ser o domingo, que já é o dia recomendado pelo próprio Estado do Vaticano. A maioria dos cristãos guarda esse dia em homenagem à ressurreição. Então, só que as pessoas que aceitarem essa imposição, eles estarão pondo em xeque sua vida eterna, sua salvação, porque não é o selo de Deus, não é o sinal de Deus, o marca, é o sinal da oposição a Deus. Que essas duas bestas, dois países, vão acabar fazendo oposição a Deus no futuro próximo, em função disso. Então, como diz o nortista do Brasil, nossos irmãos lá, eles dizem assim, fique esperto, meu irmão, fique cuidando. Quando o Congresso americano decretar obrigatoriedade lá para os americanos para comprar e vender somente, basicamente, ou principalmente em torno desse sinal aí, que é a guarda do domingo, como feriado obrigatório, como instituído em lei, que eles vão fazer, aí começa cumprir-se essa profecia. E esse sinal possivelmente vai ser usado através de um chip. O chip já existe, nós já temos notícia. E ele é colocado justamente na mão direita ou na testa, atualmente, nos presidiários, muitos estudantes, jovens, tal, mas ainda não é obrigatório. Só que esse chip, ele não é o sinal da besta, nem a marca, nem o número. Ele é o instrumentinho. Ele tem uma bateriazinha de lítio, é carregado com o calor do corpo, a temperatura do corpo. Ele já existe desde a Guerra do Golfo de 90, né? 1990. Lá foi implantado nas soldadão americanas que foram lá no Iraque. Então esse é o instrumentinho, não é sinal, nem marca, nem nada, é o instrumentinho. Ali tem tudo, vai ter todos os dados da pessoa, CPF, identidade, cartão de crédito. Nem dinheiro, num futuro um pouquinho mais à frente, não vai existir mais dinheiro circulante, papel moeda. Vai ser essa identificação. Até aqui nós agradecemos a vossa audiência, desejando as mais copiosas bênçãos do Criamor. Em nome do Filho amado dele que agradecemos. Amém.